pessoal, eu me chamo Adriana Nogueira, tá? E esse mês de julho aí, atendendo a pedidos dos meus alunos, nós vamos resolver uma bateria, tá, de provas, tá? Pessoal, nós vamos começar hoje com a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Realizadora do certame foi a banca VUNESP. Beleza, pessoal? Vamos começar pela resolução de número 17. Pessoal, como essa questão aqui, tá? Esse material vai estar aí na descrição do vídeo, certinho? É o seguinte, questão de número 17. As orações em destaque reportam. Pessoal, essas duas frases, tá? A frase de número 1, que é essa, e a frase de número 2, que é essa, elas foram retiradas do texto. Para esse tipo de questão, você não precisa ir ao texto, ler todo o texto, tá? Não é uma questão de interpretação, é uma questão de pura gramática mesmo, de classificação de orações, tá bom? Aí processo de coordenação e subordinação. Então vamos ler. As orações em destaque reportam. Então a primeira oração é essa e a segunda oração é essa, tá bom? A primeira oração é essa e a segunda oração é essa. As orações de destaque reportam. Vamos ler as alternativas? Ao processo de subordinação e ao de coordenação, respectivamente. A primeira de subordinação, né, é causal. A segunda é coordenada adversativa. Letra B. Ao processo de subordinação nos dois casos, classificando-se respectivamente como adverbial conformativa. Vamos fazer assim. Está falando que a primeira é adverbial conformativa e a segunda concessiva. C. Ao processo de coordenação e ao de subordinação, respectivamente. A primeira oração, essa aqui no caso, é a sindética. A segunda, essa aqui, é consecutiva. Ao processo de coordenação nos dois casos, classificando-se respectivamente como coordenada explicativa, a primeira, e a segunda, adversativa. Letra E, ao processo de subordinação e ao de coordenação, respectivamente. A primeira é comparativa, segunda questão, e a segunda é aditiva, segundo a questão. Pessoal, é o seguinte, tá? Então, lemos, entendemos, compreendemos a pergunta. Vamos agora. Essa primeira oração, pessoal, como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. Esse período aqui, dessa primeira frase, é um período composto por subordinação. O período composto por subordinação, eu tenho uma oração subordinada, que é a que contém a conjunção, e eu tenho uma oração principal, que é essa, que é a minha oração principal. Nessa segunda frase, nesse segundo período, eu tenho um período composto por coordenação, porque eu tenho várias orações independentes entre si. Então, o meu primeiro período é um período composto por subordinação. Subordinação, eu tenho uma oração subordinada e uma oração principal. E o período composto por coordenação, que é a segunda frase, a segunda oração. Uma oração, eu tenho, aliás, várias orações independentes entre si. Beleza? Vamos às alternativas agora. As orações em destaque reportam ao processo de subordinação e ao processo de coordenação, respectivamente? Sim. Primeiro, subordinação. Segundo, coordenação. A primeira é adverbial causal
como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. A segunda adversativa, Adriana, a primeira é causal, eu estou vendo como. Pessoal, como nem sempre é comparativa, tá? Quando eu falo assim, João come como um touro, eu estou comparando João ao touro. Quando o como começar no início da oração, ele é justamente causal. Vamos substituir por outra causal? Visto que, já que, visto que achasse tudo em ordem, já que achasse tudo em ordem, então esse como aqui é justamente uma conjunção causal, tá certo? O primeiro período é de subordinação. O como no início de frase é uma conjunção comparativa, me perdoe, é uma conjunção causal no início de frase, tá? Então, a primeira oração é subordinada, essa primeira oração aqui, ó, é oração subordinada, tá? Adverbial causal. E a segunda, coordenada adversativa, porque o meu mas aqui, ó, mas, porém, contudo, todavia, são o quê? Conjunções de cunho adversativo. Então, a resposta é justamente a letra A. A primeira oração está no processo de subordinação e ela é subordinada adverbial causal. Como a conjunção como no início de frase. Não é comparativa, é causal. E a segunda, olha o meu mas, eu tenho um período composto por coordenação, várias orações independentes entre si, e eu tenho o meu conectivo mas, dando ideia de adversidade, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, beleza? Então, ela é, a segunda oração é coordenada adversativa, correta. A minha resposta é a letra A. Vamos responder as outras para a gente aprender? A primeira oração corresponde ao processo de subordinação. Nos dois casos, nos dois casos não. Errado. Nos dois casos está errado. Por quê? O primeiro é subordinação, o segundo é coordenação. Classificando-se respectivamente como conformativa, como aqui está com sentido de conformidade, errado. E a segunda, o mas é uma conjunção adverbial concessiva, errado. Quais são as orações concessivas? Embora, conquanto, apesar de que, ok? Vamos lá. Então tá errada a letra B. A letra C, a primeira oração corresponde ao processo de coordenação? A primeira é coordenação? Errado. A primeira corresponde ao processo de subordinação. Eu tenho uma oração principal e uma subordinada adverbial causal. E a segunda, a primeira, letra C, ao processo de coordenação e ao de subordinação. A primeira é de coordenação, errado. E a segunda, de subordinação. A primeira é coordenada assindética, errado. A primeira é oração subordinada adverbial causal. Ela não é assindética. Nós temos um síndero, uma conjunção, no caso causal. A segunda é adverbial consecutiva, mas é consecutiva, mas dá ideia de consequência, errado. Quais são as orações adverbiais consecutivas que nós temos? De sorte que, tão que e outras, ok?
Letra D. Ao processo de coordenação nos dois casos, errado. Subordinação no primeiro e coordenação no segundo. E as orações classificam-se como coordenada explicativa? Errado. Como no início de frase é o quê? Causal. E a segunda coordenada adversativa. Letra E. As orações se reportam ao processo de subordinação e ao processo de coordenação, respectivamente. Até aqui está certo. Subordinação no primeiro, coordenação no segundo. A primeira é adverbial comparativa? Errado. Eu expliquei para você que o como no início de frase é causal, não é comparativa. E aqui falou que é comparativa. Errado. A segunda, coordenada aditiva? Errado. Mas não é uma conjunção que dá ideia de aditiva, que dá ideia de adição, de soma. Quais são as aditivas? E, nem, não só, mas também e outras. Mas dá ideia de adversidade. Certinho, pessoal? Então, fechamos aí a primeira resolução da prova, tá? Questão de período composto por coordenação e subordinação. A primeira oração é subordinada, porque eu tenho uma oração principal e eu tenho a outra oração que é subordinada, que contém o conector, a conjunção. No caso é essa que é subordinada, que contém o como. Tá? Lembrando que como no início de frase não é comparativa, é causal, tá? E a segunda oração, nós temos aqui um período composto por coordenação. O período composto por coordenação, eu tenho várias orações independentes entre si. Certinho? Tá bom? É isso aí, fechamos aí. Letra A de amor. Até mais, pessoal. Bons estudos!